Anthony Martial responde ao Flamengo e torcida fica feliz da vida. Apenas dois detalhes aí separam Flamengo e Anthony Martial, que deve ser apresentado na segunda-feira. Ou seja, as coisas estão caminhando e reforço de Pedro já está chegando. Meus amigos, na calada da noite aí, Dorival Júnior convoca Fabrício Bruno e isso entristece muita gente, porque já sabe, ir para a seleção brasileira e não jogar vai ser um desgaste danado, vai atrapalhar o nosso Mengão, que está em reta final de preparação para a Copa do Brasil. E temos detalhe aí sobre o Bahia, foi vazada a informação do Bahia, que deixou todo mundo aí assustado, porque o Tite não está fazendo mesmo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço só a você que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, você consegue me ajudar, você que fica aí de cantinho, só clicar no like, depois se inscrever. Tamo junto. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que aos trancos e barrancos vai ser campeão. E se você põe fé, comenta aí, não custa nada, tamo junto. Vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar o seu celular e comprar camisas e acessórios do Flamengo com desconto. Vai presentear quem você ama e vai ficar bonito na foto. Convenhamos, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa do Mengão oficial, não é mesmo? Isso aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos, vamos que vamos. Meus amigos, situação aí na calada da noite pegou todo mundo de surpresa. O que aconteceu? O Éder Militão foi cortado às pressas da seleção brasileira e Dorival Júnior convoca Fabrício Bruno. Fabrício Bruno com um bom zagueiro, um zagueiro muito raçudo, limitado, mas um jogador que briga e coisa e tal. E o Dorival Júnior convocou ele aí pro lugar do Militão. Detalhe, não deve nem atuar. É só aquela peça de reposição, porque o seleção já tem outros zagueiros adiantados ali. Mas isso atrapalha o Flamengo, por quê? Porque aí tem o desgaste físico das viagens, né? Tem aquela emoção que causa no jogador, tem o preparo físico lá que é diferente. E o Fabrício Bruno deve retornar aí assim, o mais rápido possível, na terça-noite, para jogar na quinta pelo Flamengo na Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, vaza a informação de que o Bahia aí está fazendo uma preparação totalmente diferenciada, está correndo melhorar os seus pontos fracos, estão focados nisso para enfrentar o Flamengo. Já no lado do Flamengo, a informação que a gente tem é que os treinos estão sendo normais. A gente nem sequer pensou em cogitar em treinar a bola aérea, já que ele nem reconhece que o Flamengo tem problemas na bola aérea. Tite é um negacionista que não quer ver o que está à frente de seus olhos, o pior cego é aquele que não quer ver. E com isso, a gente, se não abrir o olho, pode perder em casa o Bahia e ser desclassificado. O que vocês acham disso? Comenta aí. Então o Tite precisa sofrer uma pressão aí para criar vergonha na cara e começar a treinar as bolas aéreas. Outro detalhe, o Flamengo enfrenta daqui a 15 dias, menos de 15 dias, o Peñarol pela Libertadores. Jogo qual o Flamengo tem que vencer e vencer, porque o primeiro jogo é em casa e o segundo é na Argentina. Peñarol estava perdendo do Miramar de 1-0, conseguiu revirar o placar, botou força máxima, ganhou de revirada e vem com muita força para enfrentar o nosso Flamengo. Claro, eles ainda têm alguns jogos antes do Flamengo, mas aí só para mostrar a força do time. O time estava perdendo, correu atrás do resultado e conseguiu aí essa virada emocionante, que dá mais moral para ele cada vez mais. E o Flamengo tem que abrir o olho, é muita competição que a gente tem e é muito desfalques. Falando em desfalques, Flamengo faz uma operação mágica aí para recuperar De Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira e Gabigol. O que está acontecendo? O Flamengo intensificou os treinos aí, né? Após a lesão de De La Cruz, que foi leve, a lesão de De Arrascaeta, que também foi leve, a lesão de Gabigol, que foi um pouquinho mais complicado, e a lesão de Léo Pereira, que foi leve, o Flamengo intensifica os treinos em 2 turnos aí para estar recuperando esses jogadores para o jogo contra o Bahia, que é na próxima quinta-feira. Serão exatas 2 semanas de treino aí, desde quando começou. Agora falta menos, agora está faltando aí 4 dias. O Flamengo está treinando de manhã e de tarde, visando esse retorno aí. Outro jogador que está também treinando muito e está com fome de voltar a jogar é o Michael. A previsão é que ele pudesse ficar até 2 meses fora, já que o grau dele foi de 2 para 3. É um grau médio para forte. E ele está treinando de 2 turnos, está surpreendendo e pode voltar bem antes do esperado. Outro detalhe aí, olha esse vídeo aqui, olha esse gol que o Léo Ortiz fez no treino. Golaço, né? Aí muita gente está falando, deveriam colocar o Léo Ortiz
como centroavante, que vai render muito mais que o Carlinhos e o Gabigol. Mas a informação que a gente tem, né, brincadeiras à parte aí, é que quem vai ser o jogador ali, que vai ser o titular no lugar do Pedro, vai ser o Gabigol. O Flamengo está apostando todas as fichas no Gabigol, que já está treinando, concentrado para isso aí. Já deu entrevistas aí dizendo que vai aproveitar essa chance, que ele ainda espera renovar com o Flamengo. E vocês acreditam na volta do Gabigol? É o momento certo para o Gabigol? Tem que aproveitar essa chance? Comenta aí. Outro detalhe aí, meus amigos. Leila Pereira se pronunciou, né, dessa forma, dessa vez, de forma que as falas dela vêm de acordo com as falas do Flamengo. O que está acontecendo? O Flamengo e alguns outros times tiveram uma reunião aí com a CBF pelo fair play financeiro. Por quê? Porque tem time que não tem dinheiro para nada e faz grandes contratações, e isso aí acaba prejudicando todo mundo. Por exemplo, o Flamengo vendeu jogadores para o Corinthians e não está recebendo. Inter comprou jogadores do Flamengo e não está pagando. Outros times venderam para o Corinthians, como Coritiba, times do Paraguai também venderam para o Corinthians e não estão recebendo. E o Corinthians ainda assim está contratando jogadores aí para pagar o salário mais caro da história do futebol brasileiro. Com isso tudo vai atrapalhar o nosso Mengão aí. Porque o Flamengo, que tem ali uma gestão financeira, tem um teto de gastos, não pode fazer essas extravagâncias. Porque é uma questão nossa interna e bem elaborada. O Flamengo é um time sério, que paga as contas em dia. Outros times caloteiros vão fazendo essas estrivarias aí e acabam atrapalhando, porque reforçam de maneira errada o seu elenco e acabam prejudicando todo mundo. Então a Leila Pereira fechou com o Flamengo, assim como alguns outros times, e estão lutando aí pelo fair play financeiro para que os times gastem só aquilo que arrecadam e não mais. Isso aí é uma boa notícia. Outra notícia aí é que Anthony Martial, jogador que já passou por grandes clubes da Premier League, respondeu ao Flamengo e na sua resposta alegrou todo mundo, porque ele disse que quer vir jogar no Flamengo, que pretende fechar com o Flamengo, só que ele fez uma pedida de um salário de 2 milhões de euros e 3 anos de contrato. É um jogador de 28 anos, é um jogador que tem umas características parecidas com a do Pedro, embora ele é mais estilo Gabigol, mas hoje, no momento, cairia como uma luva no Flamengo, porque é um cara matador. Só que a pedida dele é alta e o prazo de contrato é muito mais alto, muito mais longo ainda. Então o Flamengo tem até terça-feira para responder e finalizar, contratar o jogador e inscrever ele no bid, porque a partir de terça-feira se encerra as janelas até para os jogadores que estão sem clube. E aí, né, na verdade, a janela se encerra na outra semana, mas até na terça-feira é a data limite para inscrever na Copa do Brasil. E na outra semana para inscrever na Libertadores e no Brasileirão. Então o Flamengo correndo quanto tempo aí, muita gente cravando que vai dar negócio, inclusive o Vênia Casagrande falou que o Flamengo está prestes a conseguir essa contratação, só que é uma incógnita, né? O jogador já está um ano parado aí, desde 2023 não atua, é um jogador de muita qualidade, mas que está parado. Outro jogador que está sendo cravado no Flamengo é Mariano Dias, ex-Real Madrid, só que é um jogador meia boca, né? Porque, não é porque estava no Real Madrid que quer dizer que é um craque. Lá no Real Madrid teve muito alto e baixo, mas nunca foi aquele jogador principal. Muita gente fala, chegando no futebol brasileiro as coisas são diferentes e o cara pode render. Eu não acredito bem assim, porque tem jogador que realmente tem nível. Alexandre, por exemplo, de alto nível. Pode render no Flamengo e muito. Outro jogador que pode render muito é o Gonçalo Plata. O Carlos Alcaraz, o Charlie. São jogadores aí que podem render. Michael. Já o Mariano Dias aí é um jogador que sempre foi mediano, jogador mais fraco, que se chegar, vai chegar para compor o elenco e pode ser mais um Carlinhos da vida. Então o Flamengo, que hoje tem o Carlinhos, tem o Gabigol e tem o Bruno Henrique, que podem fazer a função do Pedro, está na mira aí de acertar, está prestes a acertar com o Anthony Martial, que seria um grande nome, e com o Mariano Dias. Só não sei qual desses dois seria melhor. Na minha opinião, Mariano Dias já devia ser descartado logo de cara. Anthony Martial tem maior chance porque é um jogador, né? Um jogador melhor, um jogador mais versátil, apesar de estar muito tempo parado. Então, deixa a sua opinião. Quem seria melhor para o Flamengo? Só que o Flamengo sabe que tem que contratar, porque o Flamengo sabe que ainda tem muita coisa pela frente. A gente vai disputar agora Copa do Brasil. Pega o Bahia num confronto difícil. Temos a vantagem de um gol, podemos empatar para classificar. Depois temos o Vasco aí, que não é um grande time, mas é clássico, e clássico tudo pode acontecer. O Flamengo ainda está brigando pelo Brasileirão, apesar de estar 6 pontos atrás do líder. Tem um jogo a menos, está na briga.
Depois a gente tem o Peñarol, jogo dificílimo. O Peñarol que ontem estava perdendo, conseguiu reverter o placar e saiu com a vitória. É um time difícil de encarar, mas é possível vencer. Então o Flamengo tem uma sequência difícil. E se não se respaldar legal, trouxer alguém aí de nível para estar na frente ali, não vai ser possível. O Flamengo deixou essa oportunidade aí do Memphis Depay, né? Que era jogador, que é o jogador da seleção holandesa, que estava sem clube também. O Flamengo poderia ter contratado ele, embora o jogador que não tem as características do Pedro, seria um jogador mais de movimentação, mas seria aquela negociação que abalaria aí todo mundo. Só que deixou o Corinthians fazer isso. O Corinthians sem dinheiro consegue fazer essas coisas, o Flamengo com dinheiro não faz, que nem eu disse. O Flamengo tem aí, né, um estatuto, uma meta de gastos, não pode passar o teto de gastos. Esse ano está quase passando, mesmo assim a gente ainda vai bater recorde de arrecadação. Temos um detalhe aí, o Alexandre Matos, que é do Cruzeiro, numa conversa com o pessoal lá da Adidas, foi revelado a ele que o Palmeiras, no seu melhor ano aí, conseguiu vender 600 mil camisas. O Flamengo, no seu ano normal, vende 2 milhões. Então a diferença do Flamengo para os outros times é discrepante. O Flamengo consegue patamares muito mais altos. O Flamengo tem torcida. Aonde a gente vê que as SAFs aí que tem no Brasil não devem dar certo em breve. A gente deve ter notícias aí de problemas de SAF, que as SAFs estão gastando muito e não vão conseguir arrecadar, não vão conseguir ter lucro. Por quê? Porque só vender jogador não traz lucro, eles não estão conseguindo vender, eles estão comprando jogadores caros e não conseguem vender bem. Títulos é importante, mas não traz tanto lucro assim. Patrocínios traz um certo lucro, mas também não é tudo. E o que faz o time crescer, o time ter muita renda, é a torcida. E isso o Flamengo tem. Jogo simples aí o Flamengo consegue lotar estádio. Jogos importantes os outros times não conseguem lotar estádio. Então o Flamengo faz a diferença com a torcida. E lembrando, a gente que é torcedor 24 horas, sofre muito com o time e está na hora da gente ser feliz. Esse ano a gente tem que ganhar título, tem que comemorar, porque o Flamengo foi montado para isso, para ganhar título. Temos um técnico caro, temos um elenco caro, temos bons jogadores e temos que ganhar título. As lesões estão atrapalhando? Estão. Porém, a gente tem que ganhar, tem condição e vamos ganhar. E se você põe fé, comenta aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço e fui, vamos ser campeão com o nosso Mengão. É isso aí, meus amigos, vamos que vamos.